Gente, nada é mais a minha cara do que um podcast, porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonada em conversar, em contar histórias, em saber de pessoas, né, que influenciam outras pessoas, que inspiram. Na verdade, essa é a ideia do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo mais forte desse YouTube, desse Brasil. Começando agora mais um episódio do Fortescast. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de apresentá-la, eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita em milagres? Você acredita que Deus ainda realiza milagres? Agora eu quero saber sua resposta. Já responde aqui nos comentários. E agora vamos seguindo para a apresentação. Ela que é empresária, psicóloga, casada, teóloga, missionária, vice-pastora. Gente, ela tem um currículo invejável do LinkedIn. Com vocês, a Bikeila Vieira. Seja bem-vinda! Eu que agradeço, que privilégio estar aqui com você, né, nessa oportunidade tão riquíssima, e estou muito feliz de estar aqui. Ai, que bom. Não, você já tem um currículo mega diferente, mas o nome também diferente, né? Da onde surgiu a Bikeila? Então, meus pais são pastores. Olha a história, já vem a história. A Senta que lá vem a história. Meus pais são pastores, e aí, quando, né, foram ter filhos, minha mãe nem poderia gerar. Olha, eu digo que eu já sou um milagre, por isso que a sua pergunta faz todo sentido, né? Então, minha mãe não poderia gerar e Deus concedeu, né? E aí ficaram naquela disputa. Se for menina, se chamará Bikeila. E meu pai, não, Joquebede. Se for menino, Abidiel ou Abimael, né? Aí, uma madrugada, Deus mostrou pro meu pai que era uma menina. Minha mãe estava grávida de 2 meses ainda. Uau! E pra que ultrassom, né? Pra que ultrassom se Deus pode revelar, né? Por exemplo, interior do estado do Mato Grosso, 1995, não tinha isso, né? Não tínhamos esse acesso. E meu pai estava preparando um culto de terça-feira para ministrar, e aí ele conta que veio um sono fortíssimo. E aí diz que não conseguiu resistir àquele sono e dormiu. E aí Deus mostrava para ele segurando uma menina. Aí no culto de terça, né, que ele estava ministrando, diz que quando colocou o pessoal em pé, ele disse assim, quem trouxe caneta? Aí diz que alguns irmãos tinham, cadê a secretária para entregar caneta aqui para os irmãos? Ou um lápis? Aí diz que todo mundo ficou assim... Sem entender, né? Sem entender nada. Aí diz que quando já estavam, aí ele disse, eu gostaria que vocês anotassem o seguinte nome na capa da Bíblia de vocês. Bikeila Vieira Silva. Aí diz que todo mundo ficou assim, esse é o nome da minha filha que está sendo gerada. Uau! Aí diz que os meus avós ficaram... Oi? Diz que minha avó dizia assim, meu filho, e se for um menino? Ele, não, eu tenho convicção da voz de Deus. Nossa! Gente do céu, e surgiu, né? A Bikeila, e ficou a Bikeila. Adoro. Que tem o significado, inclusive, de pai da fortaleza. Que máximo, tudo a ver com a sua história, né? Tudo a ver com a minha história. Gente, meu nome é Shelly, super diferente, todo mundo pergunta, mas foi porque minha mãe estava assistindo um filme, né? E aí tinha a Sharon Stone e ela adaptou, ficou Shelly. Uma história muito de Deus. Muito profética. Adorei, gente. Adorei os nomes diferentes aqui. Mas a Bikeila, falando em milagres aqui, você já contou, na verdade, antes mesmo de você nascer, sua vida já era um milagre, né? Mas eu gostaria de falar a respeito um pouco, aprofundar, porque hoje nós vemos que as pessoas estão muito céticas em relação a milagre. Sim. A gente vê uma sociedade carente também da presença de Deus, e a gente vê que as pessoas buscam também muitas profecias, mas as pessoas, elas não acreditam, ou estão desacreditando, ou elas não voltam para contar o milagre, né? Elas não voltam fazendo igual aquela história mesmo da Bíblia. Todo mundo veio e contou, testificou. A sua história, ela começou de um milagre, mas não foi só no início, né? Teve segmentos, assim, e eu acho que a sua história, com certeza, vai impactar a vida de muitas pessoas, né? Você acredita que as pessoas, que mortos ressuscitam? Vamos lá, que agora... Vamos lá, como? Então, a minha vida sempre foi pautada e cheias do cuidado de Deus em todos os detalhes, né? Inclusive,
né, na terça-feira da semana passada, eu estava na igreja testemunhando um outro milagre extraordinário que Deus fez na minha vida recente. Sim, né? esse eu vou guardar pro final, porque esse, se você não acreditar em Deus, se você não acreditar em Deus, você não acredita nesse milagre não, viu? Aos meus 2 anos de idade, quando os meus pais, ainda, né, dirigindo igreja, aconteceu uma festividade grande no campo ali que eles presidiam. Na verdade, era uma subcongregação, né? E aí aconteceu que a festividade foi extraordinária. Não é igual às festas de hoje, né? As festas de antigamente, vamos lá, era sexta-feira à noite, sábado pela manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à tarde tinha batismo, domingo à noite era o fechamento da festividade. Então, vinha as caravanas e vinha para acampar, e acampava nos colégios, né? Nos Nossa, queria ter galpão. participado disso. Que coisa extraordinária. Eu vivenciei muito isso, né, na minha infância. E aí, o que acontece? Minha mãe conta que eu comecei a passar mal. Mas não era nada, uau, né? Vamos correr. Não, uma desidratação, e mais enjoadinha, não queria comer. E aí, diz que o meu pai disse pra ela... Não, amanhã, que é a segunda-feira, a gente vai finalizar, né? Hoje à noite a festividade. Então, amanhã, como é o dia mesmo útil, nós leva ela até Confresa, que era a cidade mais próxima, a 30 quilômetros ali de Veranópolis, no estado do Mato Grosso. Veranópolis é um nome chique, né? Mas lá para os íntimos é Cantagalo. Ixi, esse é... E aí aconteceu desta forma. E aí, na segunda-feira pela manhã... Por volta ali de umas 9 horas, meu pai estava, né, acertando com os pregadores, queriam pegar ali os ônibus para voltarem para suas cidades. E aí aconteceu que eu comecei a ter uma piora. E aí o meu pai disse para minha mãe, dá um banho nela, enquanto eu finalizo aqui, e a gente já vai correr com ela para Confresa. E minha mãe conta que quando me levou a água, eu dei aquele espichado no corpo mesmo, dei o último suspiro e fiquei por ali. Meu Deus. E aí a minha mãe já ficou extremamente em prantos, né? Sua filha primogênita, meu irmão tinha 1 mês de nascido apenas. Nossa, tava de resguardo, né? De resguardo, né? Meu irmão tinha nascido finalzinho de outubro, e isso era bem dezembro, né? Bem no início de dezembro. E aí, o que acontece? A minha mãe veio correndo, disse que só me enrolou ali numa franela mesmo, nem toalha, flanela mesmo de criança. Disse que veio correndo, me entregou pro meu pai aos gritos e disse que dizia, parece que a menina morreu. Não vejo nada, ela não tem nenhuma reação, a boquinha dela tá ficando roxa, a cor dela tá acabando, né? Tá ficando branca e todos esses contextos. E aí, naquele momento, meu pai disse que olhou pra mim, não tinha mais vida. E aí, o desespero bate. Eu sou a primeira neta, né? Do meu lado paterno. Por conta que o lado materno morava no estado de Goiás. Então, toda a outra turma lá no estado do Mato Grosso. E aí veio todo aquele desespero, toda aquela dor mesmo, né? Aquele conflito. E naquele momento, o meu pai disse, ela é projeto de Deus. Deus fez uma promessa na vida da minha filha ainda antes dela ser gerada em ventre. Então, nós vamos orar e Deus vai devolver a vida dela. Ui, que fé, hein? E aí, eles começaram a orar. Meu pai ainda comigo no colo, né? E vinha para a cidade um médico, né? O doutor Dionísio. Ele vinha para a cidade, ali para o Cantagalo, para atender as grebas que ficavam ali nos povoados ali mesmo, né? Na região. E aí, quando ouviram os gritos ali na casa pastoral, que ele precisava passar em frente para ir até o postinho de saúde, né, na cidade, e como eu era muito conhecida, porque minha mãe conta que aos 9 meses eu andei e falava mais do que o homem da cobra, né, como diz o ditado popular. Então, todo mundo me conhecia. Diz que eu era conhecida igual nota de R$1. Hoje não tem, né? Mas Hoje... antes eu era muito conhecida. E aí, o que acontece? O médico chega, diz que fez ali o seu diagnóstico e disse para o meu pai, olha, senhor Vanderlan, a Keila, infelizmente, não tem nada que a gente pode fazer, então eu até já gostaria de tomar as providências cabíveis para fazermos aqui um encaminhamento para a funerária, porque quanto mais rápido a gente agilizar esse processo, mais rápido vai começar, então, o velório em si, né? E aí, naquele momento, meu pai disse, não, na minha casa não vai ter velório, na minha casa não vai ter enterro.
Ela é projeto de Deus e eu não abro mão da promessa de Deus sobre a vida dela. Nós vamos orar. E Deus vai devolver a vida dela. E eles começaram a orar. Eles oraram a primeira vez, nada aconteceu. Mas aí na segunda vez, sabe o que aconteceu? Nada também. Oh, meu Deus, eu tô aqui. E agora? É agora que... Eles oraram de novo, né? Eles oraram pela terceira oração. E quando finalizaram a terceira oração, também nada tinha acontecido. E em todo esse vai e vem, né? Médico chega, faz todo esse processo, uns 40 minutos já tinha se passado. E aí o meu avô paterno, também pastor, né? Pastor Anísio da Silva, chegou pro meu pai e disse, meu filho, tá feio. Vamos encerrar esse negócio aqui. Faz aí uma oração, dizendo que tá tudo bem, que você entende o projeto de Deus e que talvez essa promessa que ele falou que, né, daria, talvez é sobre a vida do Abidiel, que é meu irmão, ou talvez outros filhos que Deus vai dar, mas minha mãe já tinha operado, né? E aí, meu pai disse, não, é sobre ela. Eu tenho convicção da voz de Deus, Deus me mostrou, foi ela. Então, eu não desisto, não. Eu fico aqui igual a Ana, mesmo sendo mal compreendido, né? Onde o sacerdote ali pensou que ela estava embriagada. E ele disse, não, tá tudo certo. Eu sei. E eu conheço a voz de Deus. Então, nós vamos orar de novo. E eles foram para a quarta oração. E quando eles estavam realizando a quarta oração, ali já tinha juntado muita gente. Porque a maioria das pessoas iriam embora após o almoço. Né? Uhum. Queriam pegar os seus cavalos, né? Queriam, inclusive, ir embora no ônibus que passava ali, mas por volta das 13 horas. E isso era pela manhã. Então, a casa pastoral estava cheia de gente. Os pregadores que ainda estavam no evento também estavam na oração. Os cantores também estavam na oração, por conta que o ônibus ainda não tinha passado para eles ir embora. Tinha testemunhas, hein? Tinha, muita gente. E o que aconteceu? Naquele momento que eles estavam fazendo a quarta oração, um dos ministrantes se levanta, vem na direção do meu pai com o dedinho apontado e diz, estou eu devolvendo a vida dela agora. Estou devolvendo com saúde. Estou devolvendo com uma unção diferente. E a levarei nos quatro cantos da terra para que o meu povo saiba que eu sou Deus. E que operando eu, ninguém pode impedir. Finalizou a quarta oração, todos eufóricos, né? Deus tinha falado, mas eu continuava morta. Aí alguns disseram, oi, Deus não disse, Deus não falou, como assim? E aí o meu pai disse, nós oramos até agora pedindo a vida da Biqueila, correto? Correto. Vamos fazer a quinta oração? Mas agora a gente vai fazer a quinta oração em agradecimento à vida que Deus está dando agora, Deus está soprando agora. E quando eles finalizaram uma quinta oração, a toalha, né, ali a franela que estava envolvida em mim, na região do tórax, já subia e descia. Aí o médico, né, que estava ali também envolvido em todo o contexto, ele disse, o coração dela voltou a bater. O sangue dela está circulando pelas veias. A menina está viva, pode colocar ela para dormir. E eu estava em um sono, né? E as casas de madeira, naquela época, as casas que a gente morava. E aí tinha aquele janelão de madeira, né? Uhum. E aí o meu pai disse pra minha mãe, me entregou pra minha mãe, disse, coloca ela na cama dela, abre a janela, deixa todo mundo ir ver. Me colocou na minha cama, abriu o janelão ali, e aí disse que as pessoas faziam o rodízio pra ver, e disse que eu dormindo tranquilamente. E algumas pessoas até com medo de não acordar, né? Aí diz que passou mais um pouquinho, uns 15 a 20 minutos. Diz que simplesmente eu não deixei ninguém me descer da cama, sempre muito independente. E aí diz que desci dessa cama, porque minha mãe já tinha me vestido, né? E aí diz que eu desci dessa cama e deixei ninguém, né, pegar eu e disse, cadê meu pai? Quero comer. Isso. Já acordou com fome. Já acordei com fome. Ressuscitou com fome. E esse é um milagre que Deus fez na minha vida e que tem impactado
muita gente, né? Onde eu vou, a maioria das pessoas que conhecem minha história, quando eu chego, conta seu testemunho, porque Deus já tem feito algo assim, uns moveres extraordinários através do meu testemunho. Porque é bom a gente trazer à memória o que Ele tem feito nas nossas vidas. Sim. Talvez a gente fica tão acostumado com o dia a dia, com a correria, né? Que a gente não para ver que Deus opera milagres. E é tão incrível isso que várias vezes, quando finaliza o culto, as pessoas me chamam no cantinho e dizem: o meu filho também foi ressuscitado, né? E eu também tive uma experiência extraordinária com Deus, né? Um testemunho que ficou também muito famoso, né, de ressurreição, é o da Cassiane, Sim. né? Então, assim, Deus continua fazendo. A questão é que muitas das vezes a gente não está tendo esse olhar. A gente não está enxergando a riqueza de tudo que Deus tem feito sobre a vida da gente. E aí entra a versão Abiqueila, psicóloga, porque as pessoas têm tanta dificuldade em testemunhar o pós-milagre, né? Essa dificuldade está muito no contexto de não aceitar o que o outro faz pela gente, né? A gente está tão envolvido querendo dar conta de tudo. E parece que quando alguém faz algo, e não é alguém, é Deus, que é soberano, que é extraordinário. Por que essa dificuldade tão grande? Porque essa resistência parece que é melhor fugir do que compartilhar daquilo que foi feito. Hoje as pessoas têm até vergonha. Sim. Né? Eu vejo muito isso. Nossa, é extraordinária essa sua história, né? Eu tive uma experiência, até acho que é mencionado no primeiro episódio do Fortescast, na primeira temporada, que foi algo extraordinário também. Minha mãe não era crente, não vim de família, né, de pessoas que eram crentes, eram pessoas cristãs, acreditavam em Deus, mas não tinha nenhuma prática. Nem mesmo o catolicismo, né? A gente vê que muita gente fala que é católico, mas não segue aquela fé mesmo. E aí, a minha mãe foi muito induzida ao aborto, a fazer um aborto. Então, por parentes, por causa da situação, que eu vim de uma relação extraconjugal, então veio muita pressão para o aborto. E a minha mãe chegou a pedir, não, pode falar para a farmácia, na época a farmácia vendia esse tipo de remédio, né? Pode falar para a farmácia, para o farmacêutico vir entregar. E quando o farmacêutico veio, eu tinha mais ou menos, acho que era 2, 3 meses, né? Na verdade, minha mãe estava com 2, 3 meses de gestação. Minha mãe, antes de pegar o remédio, no corredor mesmo da casa, a barriga dela mexeu. Que ela falou assim, que era como se fosse um bebê depois de mais, 8 meses. Mexia e mexia sem parar. E aí, na hora, Deus tocou no coração dela que não era, que Deus estava me guardando e Deus estava me protegendo. E aí, na hora, ela falou pro homem ir embora. Aí, falou assim, não, então pega o remédio, joga no vaso, dá descarga, mas não. Então, foi uma situação assim, por mais que, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Ele vai agir. Né? Independente, às vezes, até mesmo de você ser cristão ou não, Deus vai agir de alguma forma quando Ele tem um propósito. E foi algo, assim, que mexeu muito comigo, porque minha mãe me contou isso quando eu era bem mais velha, né? Já tinha passado a adolescência, ela me contou esse fato. E eu fui entender, na verdade, o porquê disso. O porquê, assim, que Deus, às vezes, tem propósitos na nossa vida que, às vezes, a gente não entende, mas que tem, né? Tem. E o mais interessante de tudo isso é que agora a gente não entende, né? Mas lá na frente, quando você olha para trás, você fala, uau, olha como Deus cuidou de tudo. E detalhe, nos mínimos detalhes, né? Sim. Então, todos têm uma história de milagre. Eu costumo dizer que só o fato de você estar aqui respirando, isso é um milagre, né? Vivenciamos aí a pandemia. Sim. E pessoas com contas bancárias abarrotadas, mas não conseguiram pagar aquilo que a gente tem de graça todos os dias, que é o oxigênio. É verdade. Né? Muitas pessoas, infelizmente, chegaram ao contexto de falecer, porque a pandemia foi sobre isso, né? Sobre o respirar. E nós hoje, que temos essa possibilidade, ou que
atravessamos uma pandemia, né? Alguns com o vírus, outros atravessaram sem passar pelo vírus. Mas hoje a gente não para agradecer. É verdade. Porque passou, né? Você lembra sobre uma fatalidade que aconteceu, aquilo te fere, você fica triste por um determinado momento, mas daqui a pouco você segue a vida. E a gente precisa ser mais grato. Porque quanto mais grato a gente é, mais contentamento a gente tem. E é difícil ser grato, né? Eu acho que é um exercício, porque é muito... se torna muito comum, a gente falava isso ainda há pouco, né? Quando você torna o sagrado como se ele fosse comum, acaba se tornando profano. Sim. E nós fazemos muito isso, né? Esse quesito de não sermos gratos a Deus por coisas que pra gente é algo normal. E não é normal, vem dele, né? Se não fosse ele tirar agora, acabou a vida. Mas você citou que você é filha de pastor, neto de pastor, então tinha uma responsabilidade espiritual, na verdade, sobre a sua vida, né? Que era seguir um ministério, não às vezes o ministério do seu pai, mas seguir aquilo de uma família realmente cristã. Você sentiu esse peso? Essa responsabilidade de dar continuidade a uma família que realmente andava nos caminhos do Senhor, porque a gente vê muitos filhos de pastores hoje desviando, e assim, eu entendo hoje, espiritualmente falando, que existe uma dificuldade maior para quem realmente vem de uma família ali que tem um histórico, que é uma geração, mais de uma geração, né, seja pastores, ministros ali da palavra. Você sentiu essa responsabilidade? Responsabilidade, sim. Peso, não. Porque eu sempre encarei tudo com muita leveza, né? Então, assim, é óbvio que eu visualizo o contexto da responsabilidade, mas quando você tem prazer naquilo que você faz, não é pesado. Não é pesado, né? Você consegue extrair uma leveza de tudo isso. A minha mãe conta que aos 2 aninhos eu já cantava na igreja no playback, né? Então, para mim não existe vida sem igreja. Às vezes eu até brinco com o Lucas, né, que é o meu esposo, porque ele, por exemplo, se ele tiver um dia assim de estresse, ele quer no final do dia jogar bola. Se eu tiver um dia estressado, eu quero ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja. Porque ali é o meu lugar, é o meu momento, né? Por exemplo, nossa igreja tem culto, né, terça, quinta. Antes tinha mais frequente também no sábado, domingo pela manhã, domingo à noite. E tem semanas que eu prego na segunda, né, na quarta também. Então, assim, eu passo a semana toda na igreja. Eu amo isso. Então, eu nunca visualizei isso como algo pesado, né? Claro que a gente tem dias difíceis, mas isso como seres humanos mesmo, né? Que não se limita apenas a isso. Então, eu sempre vivi dentro da igreja. Minha mãe conta que eu não conseguia, muito pequenininha, né? Não cresci, nem hoje eu cresci desse tanto. Eu ia pro círculo de oração, diz que eu acordava cedo, pegava meu Novo Testamento, né? Ali, minha biblinha, e dizia, tô indo pra oração. Minha mãe dizia, não, a mamãe não pode ir, né? Fazendo comida para peão, igreja em construção. Minha mãe não pode ir. Não, me leva lá. E aí, disse que a gente morava no fundo da igreja, minha mãe me levava até a igreja, me entregava para a irmã ali do círculo de oração. Disse que eu não dava altura de orar o banco, mas aí, como para subir ao púlpito tinha a escada, disse que eu ajoelhava na escada. Então, assim, eu não vejo minha vida sem altar, né? Sem sacrifício, sem igreja, sem cristianismo, né? Então, para mim, respondendo, né, a sua pergunta, nunca foi um peso, sempre foi um privilégio. É uma responsabilidade, sim, mas que eu sempre enfrentei com muito temor, com muito tremor e sempre respeitando todas as autoridades, sabendo também do meu lugar. Certo, Miquela, mas assim, você eu acho que é bem diferenciada nesse quesito, né? Quando a gente vê assim, a gente fala, gente, é diferenciada essa menina. Ó, Senhor, uma filha parecida, amém. Mas isso, na verdade, não é comum. Foi ensinado a você ou isso realmente era algo natural pra você? Porque pra você ir, ainda pequenininha, pro círculo de oração, coisas que às vezes a gente não convence crente velho a entender o poder de orar, o poder de ter prazer ali de estar na casa do Senhor. Isso era algo
algo natural? Olha, eu sempre tive uma família muito didática, né? Então, os meus pais sempre tiveram muito tempo para investir na gente. Cuidava da igreja, não recebiam salário naquela época, né? O salário mesmo era entregar a vida ali, era o reino, né? Sempre em prol do reino. Mas sempre tinha muita gente em casa, né? A casa pastoral muito cheia de gente. Claro que a gente está falando do século passado, né? 1995 até 2000. Então, assim, hoje muita coisa mudou. Mas naquele momento, naquela época que a gente estava vivenciando, então sempre tinha muitas pessoas ali me ensinando, né? Por exemplo, a minha avó de Olinda, o que acontece? Uma época, meu pai queria ir para um determinado estado, para mudar para aquele estado. E a gente não queria ir, a gente queria ficar ali, perto da família, né? E aí a minha avó disse para mim, vamos fazer uma campanha? Seu pai não vai não, vamos orar. E eu ainda menininha, né? Tinha um pé de goiaba. E todo dia, naquele determinado horário, eu e minha avó subia lá para o pé de goiaba. E a gente dobrava o joelho ali em terra mesmo. Fazia a nossa oração, cantava, lia ali algum capítulo da Bíblia. E eu venci muitas batalhas exatamente com esses propósitos. Então, assim, eu fui ensinada, eu fui orientada, do mesmo modo que vários primos foram. Alguns seguiram. Outros, com o percalço da vida, acabaram fazendo outras escolhas, né? Então, eu sempre tive muito prazer na lei do Senhor, né? Então, é visível que teve, sim, essa distinção, essa diferença, mas eu sempre fui ensinada. Pra você ter uma ideia, a minha tia é pedagoga, né? Então, eu aprendi a ler antes ainda de entrar para a escola. Então, quando eu fui para a escola, inclusive, nem me aceitaram, né? Acho que no jardim, no pré... Acho que era pré-1, né? Que eles falavam. Eu já fui direto para a primeira série. Por quê? Porque eu já fui alfabetizada, meu pai me passava a continha, né? Meu pai tinha ali mais na frente, meu pai teve supermercado. E aí, colocava ali num cantinho. Eu nunca fui aquela criança, nem eu, nem meu irmão, de ficar com outras pessoas. Ah, sua mãe tá trabalhando? Tá. Mas forrava ali um paninho no chão e botava nós. Ah, seu pai tá fazendo isso? Tá. Mas colocava nós ali numa cadeirinha. Quando meu pai veio, né, pra Goiânia, depois dele ele teve supermercado e aí ele abriu uma loja. Então, ele vinha muito pra Goiânia, aqui pra Bernardo Saião, fazer compra pra loja. E toda vez que ele vinha, ele levava um livro, ou uma Bíblia. E o primeiro livro que eu li foi a Bíblia Sagrada. Claro que ilustrada para criança. Sim. Então, eu tive muita paixão pela leitura, aprendi a ler muito cedo. Então, me envolvi muito com todos esses contextos. E sempre igreja, né? Sempre igreja. Ah, ia para a escola? Ia. Falava sobre o quê? Igreja, né? Inclusive, quando tinha as festividades ali na escola, eu sempre era cantora, eu sempre trazia alguma palavra. Então, assim, sempre envolvida. Você nunca se envergonhou do evangelho, né? Nunca! Pelo contrário, para mim, evangelho é poder de Deus, né? Então, sempre ali falando sobre isso, ministrando sobre isso, orando. Às vezes chegava alguma coleguinha ali e estava passando por uma situação, os pais estavam entrando em um processo de divórcio. Não, nós vamos orar e Deus pode resolver o seu problema. Na verdade, eu vejo que realmente as palavras elas convencem, mas o exemplo arrasta e é um fato, né? Mas hoje, vamos trazer aqui para sua área também de psicóloga, de missionária, de mãe, que agora tá gravidinha. Tô no processo. Esperando o neném, que a gente não sabe o sexo, mas vai saber em outubro. Tá logo aí já. Tá logo aí, hein? Mas, assim, educar filhos hoje, para que eles não se desviem do caminho do Senhor, é realmente um desafio. Acredito que hoje a gente vive uma época sem tecnologia, praticamente nenhuma, Sim. Não tinha nada de redes sociais. Qual o conselho que você daria para as pessoas que estão em casa, que hoje enfrentam um desafio? Pessoas cristãs que enfrentam esse desafio de colocar os seus filhos realmente no caminho do Senhor e fazer com que eles
amem esse caminho, né? Amem a palavra de Deus, ama viver realmente uma vida para Deus. Para mim, hoje é um mundo novo, né? O contexto da maternidade. A gente conhece muito da teoria. Na prática, é o que vem ainda pela frente. Então, eu terei desafios ainda pela frente. Mas esse bebê que está sendo gerado, ele já é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, né? Desde que a gente completou ali os primeiros meses de casado, Deus já dizia fortemente que estaria nos dando um bebê em breve, né? E a gente até ficava assim, não, espera só um pouquinho. Deus, espera um pouquinho. E Deus mandou na hora certa, né? Então, hoje, para mim, o desafio é imprimir o caráter de Cristo sobre a vida destas crianças. E exatamente, trazendo de novo a sua fala à tona. É o exemplo que arrasta. Você acha mesmo que o seu filho vai orar? Se ele nunca viu você ajoelhado para orar? Você acha mesmo, né, que ele vai sentar ali, pegar a Bíblia e ler um versículo, sendo que ele nunca te viu fazer isso? Não vai. É o exemplo, né? É os cultos domésticos, que hoje estão extintos. Sim. Extintos na nossa vida cristã. Hoje, por exemplo, contexto polêmico, né? Você chega na igreja e a criança tá ali dando trabalho, o que você faz? Dá o celular para ela. Você dá o celular para ela. Sim. Então, hoje, a sociedade hoje mudou demais. Não é que a sociedade, ela mudou demais. A questão é que a gente tem vindo modelando comportamentos de formas errôneas e o resultado não seria diferente, né? Então, o que a gente precisa fazer hoje? Imprimir o caráter de Cristo sobre a vida dessa criança. Ter tempo. Porque hoje, se eu não tenho tempo, por conta da correria, o que eu faço? Coloco um desenho, né? Mando para algum parente meu cuidar. Mas quem que é os pais? A responsabilidade é de quem? É verdade. É do pai e da mãe, né? A gente que precisa estar ali, presente. Inclusive, hoje, não é mais um perfil que eu estou atendendo, né? Eu acabei ficando mais com a área adulta, mas já atendi crianças. E a queixa, a demanda dessas crianças é: não, meu pai não tem tempo para mim, não. Não, minha mãe nem me vê. Minha mãe só grita. E as crianças, elas já entendem. Às vezes a gente tem aquele famoso vocabulário de dizer: não, entende nada. Entende? Inclusive, saiu uma pesquisa recentemente, né? Que até o feto, né? O bebê que está sendo gerado, ele já está entendendo tudo que está de fora. Sim. Inclusive, agora acredito que a partir da 12ª semana de gestação, a criança ela já conhece a voz do pai, ela já conhece a voz dessa mãe, já vai reagir a isto. E por que a gente está dizendo que essa criança não entende nada? Não entende nada. A gente está mandando... Hoje eu atendo uma demanda grande, né, de professores, da área adulta mesmo, e até mesmo da área infantil. E os professores chegam dentro do meu consultório exaustos. E aí você vai dialogando, conversando, e eles falam: os pais estão mandando os filhos para a gente educar, a gente não educa, a gente não dá conta. A gente já tem uma grade curricular para passar para essa criança, português, matemática, história, geografia, né? Tanta coisa. E a gente ainda tem que dar amor, dar carinho, dar tantas outras coisas, mas a educação não dá tempo de colocar no combo. E isso vem da onde? É de casa. Essa transferência de responsabilidade, né? Não somente na educação, mas também na construção de um caráter. A gente vê realmente, esses dias até o pastor estava falando, acho que foi ontem, eu estava escutando a pregação dele online, que foi o seguinte: as pessoas, elas estão reclamando demais, né? Você vê o quanto as pessoas reclamam, por exemplo, da maternidade. Ai, mas tá muito pesado, ai, mas não sei o quê. Mas não vê o privilégio também, que é aquilo de aproveitar aquele tempo, né? A gente vê que um bebê, para regular o sono, demora ali 2, 3 meses, mas depois ele vai regular o sono dele, ele não sabe que horas que ele tem que dormir, né? E as pessoas pegam aquilo e já começam a murmurar e reclamar, ao invés de proferir bênção, né? Sim.
Hoje é mais fácil você chutar o balde do que sei lá e buscar o balde, né? Então as pessoas estão muito sensíveis, né? É bateu, levou. É o que fez. Não é assim. A gente precisa ter mais olho no olho, mais compaixão, né? Mais alteridade. A gente precisa mais disso. A gente está muito acelerado. Significa que eu tenho que ir lento? Não, também não. Olha a importância do equilíbrio. Todo excesso esconde uma ausência, né? Então, a gente precisa desse olhar. E isso é muito importante. Nossa, gente, a gente poderia encerrar por aqui. Você já aprendeu muito agora sobre criação de filhos, mas foi muito espetacular o que você falou, porque quando a gente traz à tona, você falou os professores, tem a questão que você também é especialista em neuropsicologia, né? Neuropsicologia. E aí vem à tona também a questão da ansiedade. Você acha que o que tem provocado essa ausência das mães, dos pais? Seria uma ansiedade, assim, demasiada no quesito de ir para o mundo, vencer, conquistar, principalmente no que concerne a vida profissional mesmo, falando agora da mulher moderna agora, que às vezes ela fica tão sobrecarregada, mas ela trouxe para si aqueles pesos, né? E agora eu não sei o que fazer com esse sobrepeso aqui, que me deixa, obviamente, cansada, estressada, sem paciência para cuidar dos meus filhos, da minha casa e negligenciando a família. E aí a gente vê depois uma consequência gigantesca na sociedade por culpa de, às vezes, eu me sobrecarregar. Inclusive, não é só um fator, né? Tem a junção de vários fatores. Hoje, a mulher está precisando ir para esse mercado de trabalho. Um salário mínimo hoje não dá para você pagar o aluguel, né? Então você tem que ir para a luta, você tem que auxiliar, você quer uma vida melhor para o seu filho, né? Para a estrutura toda familiar. Um dos fatores é não separar as coisas. Por exemplo, você é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga. Principalmente dentro do consultório. Quando eu saio dali, eu sou a Biqueila. Eu não sou mais a psicóloga. Às vezes a gente vai em alguns eventos e a pessoa olha pra mim, às vezes eu tô ali parada, olhando pro nada, pensando no tudo, né? E aí a pessoa olha pra mim e diz, você tá me analisando? Não tô. Eu tava nem vendo, né? Eu tava longe, tava viajando aqui na maionese. Então, às vezes as pessoas acham que a gente é 24 horas psicóloga. Não sou. Quando eu entro o portão pra dentro da minha casa, eu sou a Biqueila, eu sou a dona de casa, eu sou a esposa, né? Essa sou eu. A questão é que muitas das vezes você tá em casa, mas você tá o tempo todo no WhatsApp, respondendo talvez uma questão de trabalho. Não. Nós somos multifatoriais, mas ao mesmo tempo a gente precisa encarar cada situação no seu determinado lugar. Quando eu tô na confecção, ali eu sou empresária, faço toda a gestão do meu negócio. Mas eu saí dali, eu sou a Biqueila de novo, né? Esposa, filha, para ouvir, para compreender, para entender o todo. Então, hoje as pessoas estão muito aceleradas. Inclusive, a ansiedade e o excesso de futuro, né? Você tá só pensando no futuro, e não vive o hoje. Aí, o que adianta? Como que você vai viver o futuro sendo que você não viveu hoje? Que construção você vai levar para lá? E a ansiedade é esse excesso de futuro. Só penso no que vou fazer amanhã, né? Por exemplo, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, e aí, quando é que o neném vai nascer? Daqui 7 meses, tá tudo certo. Mas é daqui 7 meses. Eu preciso vivenciar hoje, né? O processo hoje. Algumas pessoas às vezes falam assim, dorme agora, porque depois você não vai dormir mais. Sim. Não, tranquilo. Então, deixa eu dormir hoje, né? A questão é que as pessoas estão muito aceleradas, elas querem queimar etapas. E a gente não pode fazer isso. Você tem que viver um dia de cada vez. É um ciclo de cada vez. É um problema por vez. Biqueila, mas esse problema aqui não tem solução. Então, ele já está resolvido. Se ele não tem solução, resolvido ele está. Né? Então, a gente precisa ter uma inteligência emocional maior. Por quê? Porque aí você sabe lidar com cada contexto. Hoje a mulher está sobrecarregada.
Por quê? Porque muitas das vezes a gente se permitiu a isso. A gente ama cuidar de todo mundo. Esquece de cuidar da gente mesmo. E detalhe, se um detalhe nosso estiver fora do lugar, isso vai gerar uma instabilidade no todo. Então, eu quero cuidar do meu filho? Posso, devo. Quero cuidar do meu esposo? Posso, devo. Mas e eu? Eu também preciso cuidar de mim, né? Inclusive, eu amo, né, o livro de Provérbios, e lá no capítulo 14, se eu não me engano, o primeiro versículo vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Lá não fala do homem, né? Não refere o homem sábio. Lá fala a mulher sábia. Porque é a mulher que vai gerar esse equilíbrio. E por isso a importância da gente estar bem. Porque quando você está bem, tudo vai bem. Eu gosto também de Provérbios, se eu não me engano, capítulo 19, versículo 10, que vai dizer que é melhor o homem estar num deserto do que estar junto com uma mulher rinchosa, né? Porque a mulher rinchosa reclama de tudo não tá bom, tudo não tem gratidão. De novo, voltando à palavra gratidão, né? Tudo tá um caos. E lá ele disse que é melhor estar no deserto. Imagina, no deserto, do que estar com uma mulher rinchosa. Então, nós que somos a mulher sábia, a gente precisa separar muita coisa. Saber o lugar de cada coisa. Hoje eu vou acessar isso. Eu sempre digo para as minhas pacientes, faça uma planilha. Se organiza. Você não tem que chegar em casa hoje e conseguir fazer janta, lavar todas as vasilhas, lavar a casa, passar a roupa, colocar a roupa na máquina. Não. Faz uma planilha. Hoje é quarta-feira. Não, então hoje é dia de eu fazer janta e tirar o pó da casa. Amanhã é quinta-feira? Não, então amanhã eu vou colocar essas roupas para lavar, já vou tirar essas, colocar no varal. Separar tarefas. E detalhe, quando a mulher é sábia e quando ela tem uma inteligência emocional, além dela vencer todas essas angústias da alma que estão presentes hoje no nosso dia a dia, ela consegue ter sabedoria de falar com esse esposo para auxiliá-la, para ajudá-la. Delegar, né? Sim. Mas qual é a questão? Só eu sei fazer, né? É que é ser uma super heroína, né? Se não fazer do meu jeito, não tá ok. E isso no casamento eu tive que aprender, né? Porque eu sempre fui muito ativa. E aí, quando casei, eu cheguei e falava pro Lucas assim, amor, vou afogando o arroz aqui, e aí tem uma roupa no varal e parece que vai chover. Então, assim, eu vou finalizando aqui, você só vai lá pra mim, pega a roupa do varal, até eu finalizar aqui. E aí, quando ele vinha, eu já tinha pegado a roupa, eu já tinha dobrado a roupa, né? Já tinha colocado ali no lugarzinho esperando pra ser passada. E ele chegava e dizia, mas você não me esperou? Não, eu gosto das coisas mais rápido, ligeira. Só porque no final, quem que ficava exausta? Você. Eu! Né? E aí eu disse pra ele disse pra mim, né, primeiro, você tem que entender que eu tenho meu tempo. Ai, esse tempo de homem é massacrante. É Deus te quebrando, Deus te moldando. Você vai, você pede paciência, aí Deus te dá um marido que tem o tempo dele pra poder colocar a roupa de dentro da máquina no arame. Às vezes é 3 dias, né? Não sacode a roupa, coloca... Aí você tem que olhar e falar, Senhor, pelo menos ele estendeu, né? Ser grata de novo. Gratidão. Grata a Deus que eu tenho um esposo, né? Que mesmo assim... E aí você vai orientando. Olha, amor, essas roupas mais claras, você coloca junto com as claras, né? E aí, de pouco a pouco, é uma modelagem. Daqui a pouco ele tá fazendo igual você, né? Com a mesma perfeição que talvez você, desde o início, era o que você queria. Mas é a modelagem, é a inteligência emocional. E eu aprendi muito isso nos cultos. Aonde? Na igreja, né? Creio que você chegou a participar, né? Na nossa igreja sempre tem 2 meses falando só sobre família. E eu me lembro que quando eu me casei em maio. E o pastor sempre fala sobre família onde? Maio, né? Mês de maio. E aí, eu já tô indo para outro assunto, né? Você já adoro, percebeu. a gente vai aleatório, gente. É indo, voltando.
Aí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, morava longe, morava lá no Guanabara e via congregar aqui no Fonte Nova. Longe né? pra caramba. Pegava perimetral no horário de pique. E aí, cheguei em casa, fui dar confecção pra lá, todo um trânsito, cheguei lá. E aí, me arrumando, e aí o Lucas colocou, tipo, uma calça de uma cor com uma camisa estampada. Aí eu olhei pra ele e disse, querido, eu trabalho com moda evangélica. Você é meu esposo. Você vai com essa roupa pra igreja? Vou. Nossa. Eu vim frustradíssima. Assassino da moda. Arrebentada, né? Mas como ele faz um negócio desse comigo? Aí chegamos, como a gente pegou um trânsito, chegamos, o pastor começou a falar. Você, que implica até com a roupa do seu marido, você precisa aceitá-lo. E aí, pra mim foi um processo de conversão, eu aceito. Hoje, tá tudo certo. Não, mas hoje ele veste super bem, né? Ó, aprendeu, tem muito tempo. Tem dias, querida. Os outros dias é um desafio, o inimigo se levantando em forma de roupa. E aí, quando ele me pede a opinião, aí eu digo, olha, amor, se eu fosse você, né, eu colocaria assim. Quando ele não pede, eu deixo à vontade. E aceitei também isso, né? Porque a gente quer muito modelar esse outro, né? Que ele pareça muito com a gente. Mas aí não vai ser uma relação. Você precisa dessa diferença. Porque é essa diferença que vai modelar você. Que vai construir você. E aí aquela história. Ou você aceita e entende que tudo esse processo é para o crescimento, ou você vai ser uma mulher rinchosa. É tenso, né? Mas é algo que realmente é aprendido, né? Tudo é ensinável e uma dessas coisas é realmente respeitar tempo. Eu tinha uma dificuldade gigantesca, porque aqui em casa, o Samuel sempre fica com lavar as vasilhas. Então, eu faço praticamente o restante das coisas, ele fica com banheiro e vasilha. E vasilhas que eu demoraria 15 minutos, no máximo 20 minutos, assim, no máximo, ele demorava 1 hora. 1h20. Eu ficava, meu Deus, não tem lógica. Não tem lógica. O que ele tá fazendo? Ele tá lavando vasilha. Aí ele colocava o celular assim, ia ver vídeo, ia ouvir pregação lá e ficava. E eu, tipo, meu Deus do céu, tem 1 hora que ele tá lavando as vasilhas, já era pra ter terminado. Por que ele não termina logo e depois senta pra assistir o negócio? Mas realmente, ter que esperar e também não reclamar do serviço do outro, pra mim foi um desafio gigante. Porque eu vim de uma família que minha mãe é doméstica, então ela é super exigente. Então, no quesito limpeza, tem que fazer assim, assim, assado. E tudo não tá bom o suficiente. Então, pra mim, também tudo não era bom o suficiente. Não tá bom, pelo amor de Deus, gente. A pessoa limpou a casa e não limpou debaixo da cama, nem debaixo do guarda-roupa. Limpou aonde, então? Só no meio? E aí falar assim, nossa, muito obrigada por você ter limpado aqui. Chegou, sangrava esses dias, foi muito engraçado. Falando dessa questão de o quanto o casamento molda também, né, o nosso caráter. Eu cheguei, eu tava muito ocupada com a loja, com tudo, muito sobrecarregada, e ele tava esse mês em casa. Então ele pegou e falou assim, ele tava limpando a casa pra mim poder resolver as outras coisas. Ele limpou a casa e eu cheguei e vi, não sei o que eu nem lembro, amor, nem lembro mais. Ele chegou e falou assim, nossa, muito obrigada por você ter limpado a casa. Você viu aquilo ali, onde estava o negócio? Ele falou assim, amor, dá pra ver que você chega a tá sangrando por dentro, porque ele não tinha amarrado a cortina, alguma coisa parecida. Aí eu falei assim, eu tô me esforçando. Então, seja grata pelo meu esforço aqui de não reclamar. Eu nem olhei, nem tô falando da parte que você não limpou ali de baixo. Tô só agradecendo. Por quê? Porque realmente é respeitar. Entender que o outro, pelo menos, está te ajudando, né? Você olhar e falar, gente, tem um monte de marido que não ajuda em nada. Às vezes ajuda na questão de prover, mas não ajuda em casa. Então, eu tenho um que tá provendo e ainda tá ajudando nas outras coisas. Então, realmente, exercer a gratidão. A gratidão é um exercício diário. Todos os dias tem um monte de coisa para agradecer, mas a gente arruma um monte de coisa para reclamar, né? Sim, isso não falta. Isso aí não falta. As orações agradecendo são poucas, mas as orações reclamando de algo que tá ruim, pedindo, realmente, a gente faz muito. E falando nessa parte de oração, a gente entra já na sua vida ministerial. Você tem 27? 27 anos.
27 anos e já é missionária, né? Para quem não entende, hoje em dia no Brasil, na Assembleia, é o maior posto ocupado por mulheres, né? Porque não é todas as igrejas que admitem pastoras, certo? Sim, mas o maior mesmo para nós, né, que somos assembleianas, antes era pastora, né? Agora é bispa, eu acredito. É? É, né? Pois é, então assim, 27 anos, chegar a missionária, como que foi todo esse processo? A gente viu que isso foi plantado lá atrás, né? Que não foi à toa, que ela é diferenciada. Mas hoje você é vice-pastora, né? Também, sim, além de missionária. O que, para 27 anos, para quem entende, gente, do contexto cristão, isso é realmente assim, sabe as mulheres que vocês acham super empoderadas lá fora? Isso é uma forma, tipo, meu Deus, a mulher chegou na verdade, nesse posto aqui, ainda muito jovem. E como que foi esse processo e esse romper? Teve muita questão de questionamentos masculinos por você ser tão novinha e assumir postos tão altos? Então, quando eu fui consagrada a missionária, eu era solteira ainda. Eu fui consagrada a missionária aos meus 22 anos. Meu Deus, quase um adolescente. Inclusive, foi promessa de Deus na minha vida, né? Tudo é promessa de Deus sobre a minha vida. Tem alguns postos antes. Eu fui direto à missionária. Eu não passei por eles. Uau! Por nomenclaturas não passei, mas como serva eu passei por lá, né? Então, sempre foi uma construção. Eu comecei a ministrar muito nova. Eu comecei a ministrar aos meus 10, 11 anos. Eu já estava em púlpitos de igreja ministrando. E sempre tive uma familiaridade com a Bíblia, porque sempre foi a minha bússola, né? O meu livro de estudo, a minha regra de fé. Então, por esse motivo, destaca. E sempre tive uma boa oratória, porque meu pai mesmo brincava, é uma matraca. Se tem alguém ali para ouvir, tô ali para falar, para ouvir também, para falar. Então, assim, sempre tive esse público, né? De uma menina de oração, muito novinha, ela é um milagre. Eu me lembro que uma vez eu ainda morava no Mato Grosso, e aí a gente veio passar um tempo ministrando aqui no estado de Goiás, e aí eu fui convidada para uma igreja em Santa Bárbara, né, de Goiás. E aí, quando estávamos lá, uma senhorinha chegou e falou assim, olha, eu trouxe uma menina aqui para você benzer. Aí eu disse para ela, não, senhora, a gente não benze. Eu oro. A senhora quer que eu ore por ela? Quero que você ore por ela. E eu sei que eu orei por ela e Deus fez um milagre na vida dela. Eu não me lembro, né? Muito adolescente ainda. Eu não me lembro qual foi o milagre, mas eu sei que Deus fez ali um operário extraordinário. E aí fomos embora. Aí depois de um tempo nós voltamos de novo na cidade para um outro evento. E aí essa senhorinha ficou sabendo que eu estava ali. E aí ela chegou, a gente estava com muitos pastores, né, envolvidos. E aí ela disse para mim assim, menina, eu queria que você fosse ali benzer. É pertinho aqui, é do lado aqui, as 2 casas aqui. Aí de novo eu disse, né, não, eu não benzo, eu oro. Aí ela disse, mas ela não entendia. Aí não adiantava eu querer explicar, porque ela só fala, essa era o vocabulário dela, benzer, né? E aí eu falei pro meu irmão, vamos lá, para não atrapalhar, né? Meu pai estava conversando com as pessoas adultas, então naquela época a gente sempre teve um respeito muito grande para não entrar no meio de conversa, né? Criança. E aí eu falei pro meu irmão, não, vamos lá, é aqui pertinho, é só fazer uma oração. E aí nós chegamos lá, eu e meu irmão mais novo que eu, 2 anos, né? E aí chegamos lá e eu comecei a fazer uma oração por essa mulher. Só que a situação era um pouco mais agravada, né? Teve uma manifestação demoníaca. E eu cacei meu irmão. Cadê meu irmão? Gente, seu irmão te abandonou? Meu irmão vazou na capoeira. Te deixou sozinho expulsando demônio. Eu entendi, né? Ele foi buscar reforço, né? Aí, quando eu finalizei, né, a oração, a mulher já estava sentada ali no sofá.
E aí, meu pai já chegando, né? Tipo assim, o que foi, minha filha? O que foi? Não, tá tudo tranquilo. Deus já tá liberta, já. Feito o processo da libertação, né? Já tava tudo certo. Mas meu irmão me deixou na hora, né? Até hoje eu brinco com ele e falo, mas como assim, nego? Você me deixou sozinha lá? Não, eu fui buscar reforço. Ah, tá bom, entendi. Então, assim, desde muito nova, né? Dentro da igreja e sempre muito ativa. Ah, vamos fazer um processo de evangelização? Eu tava lá, né? Vamos fazer coreografia? Tava lá, né? Então, eu sempre participei do todo. Ah, mas vai ser um chá só de mulheres. Eu tava lá, no meio das senhorinhas, né? Eu sempre gostei muito de ouvi-las, porque como estudante da Bíblia, a Bíblia sempre orienta as mais jovens aprenderem com quem? Com as mais velhas. Com as mais velhas. Então, eu sempre tive essa compreensão. Então, quando eu fui, né, consagrada missionária, mas você foi novíssima. Eu já tinha um longo percurso, uma longa caminhada. Era 22 anos. Mas eram 22 anos, né, de ministério. Que eu digo que eu nasci dentro da igreja. Então, tive sim, não de homens, mas de mulheres. Eu nunca, por exemplo, sempre fui muito respeitada, né? Vista, reconhecia o meu ministério. Não, eu vejo o quanto Deus usa você. Inclusive, eu acredito, né? Que o meu pastor foi também bombardeado por colocar uma menina tão nova assim. Ele teve que também passar por alguns obstáculos, com certeza, de pessoas mais... Como assim? Só eu tô aqui, anos, né? Há 50 anos. Né? Eu já tô aqui e isso nunca aconteceu. Por que ela? Mas agora, assim, de pessoa chegar pra mim e dizer que eu não merecia... Mulheres. Esse lugar aí é pra homem. Esse lugar não é pra você. Mulher não ocupa esse cargo. E eu dizia, então tá bom. Porque eu não vou me estressar com isso. Eu tenho convicção de onde eu tô, quem me colocou, por que me colocou. E aí, se a pessoa não tem essa compreensão, eu não vou tentar fazer ela entender, porque ela não vai entender. Então, não vou tentar nem, talvez, trazer uma explicação. Se a pessoa querer, não, eu gostaria que você me explicasse. Aí sim, né? Eu vou trazer uma construção do que é a minha vida. Agora, às vezes, as pessoas não querem. Elas querem puxar o seu tapete. Elas querem dizer que esse lugar não é pra você. E tá tudo bem. Pra mim, tá tudo bem. Eu encaro, assim, com muita naturalidade, né? E hoje, aos 27 anos, inclusive, é o meu 3º ano sendo vice-pastora. Então, muito mais cedo, né? Algumas pessoas já chegaram até pra mim, pro Lucas, e dizer... Mas é você que tinha que estar lá, não era ela. Até tentar semear alguma coisa no nosso casamento. Mas a gente tem uma visão muito, muito prolongada, panoramicamente, de tudo. E o Lucas dizer, não, ela tá lá porque há todo um processo e talvez vocês não conhecem a história. Eu conheço. Então, eu sei que ela tá lá porque Deus quer que ela esteja. E detalhe, eu sempre digo para Deus, eu não quero passar nem um dia a mais, nem um dia a menos que não seja dentro do seu projeto. Dentro do seu plano. Estando dentro do seu plano, é o que me deixa em paz. É o que me deixa tranquila. Porque eu sei que é os projetos dele, que são os propósitos dele, que vai ser desvendado na minha vida. Tem muita promessa ainda para se cumprir. E se for para eu compartilhar, muita gente não vai acreditar. E aí, adianta? Não. Então eu guardo. Mas eu tenho convicção da onde Deus vai me levar. De onde Ele já me tirou. Aonde Ele me colocou. Então é ter paz diante de tudo isso. E tá tudo bem. Abigail, a gente falou do fato de você ser missionária, né? Hoje vice-pastora de uma igreja muito grande. A gente não tá falando de uma igreja pequena, né? Na congregação. Mas uma igreja com quase 1000 membros, né?
Mas tem algo assim, pelo menos na Assembleia a gente vê que mulher não pode ter o posto de pastora consagrada, só mulher de pastor, que aí acaba que a gente chama de pastora. Qual a sua opinião sobre isso? Sabia que você ia trazer uma no nível assim. Hoje, na Assembleia, mulheres já podem sim serem consagradas a pastoras, mesmo não sendo esposa de pastores. Claro que em casos muito específicos, né? Em casos muito específicos. Mas a minha opinião é que sim, a mulher pode ser consagrada a pastora. Não só pode, como deve, né? Mas as cartas paulinas, né? Paulo vai falar, as pessoas trazem muito esse argumento. Sim. Inclusive, na faculdade, esses dias, o Lucas, né? Entrou numa polêmica lá, porque ele foi me defender por ser ministrante. Adoro os maridos defensores. E aí, ele foi defender mesmo, e falei, oi, não precisa disso não, né? Deixa as pessoas à vontade. Então, deixa eu responder a sua pergunta. Primeiramente, Paulo também, escrevendo aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 16, o primeiro versículo, ele vai falar sobre uma mulher chamada Fêmea, se eu não me engano. E ele vai dizer que era para as outras pessoas cuidarem dela porque ela estava fazendo as coisas de Deus com muita excelência. E, posteriormente, no capítulo, ele vai cumprimentar também a Priscila e Áquila, que é um casal, né? E que ambos estavam dando a vida pelo evangelho. E, posteriormente, ele vai cumprimentar mais algumas pessoas que estiveram, inclusive, presas com ele, com Paulo. Então, a mulher, ela sempre teve um papel muito importante dentro da igreja. Eu amo também, por exemplo, o exemplo de Ana. Não Ana, lá do Antigo Testamento, né? A mãe de Samuel. Mas eu falo de Ana, a que ficava ali na igreja, cuidando das coisas do Senhor. E quando ela conhece Jesus, aquele outro personagem vai dizer, nossa, agora eu já posso até morrer em paz, porque eu conheci Jesus. E quem é que está ali? Ana, cuidando dia após dia das coisas do Senhor. Então, a gente precisa entender que o que Paulo escreve tem sim um peso de verdade, é óbvio, né? Mas que ele está escrevendo em uma outra época. Então, a gente precisa ter discernimento em relação a isso. E que hoje, com todas as conquistas que a mulher conseguiu ao decorrer dos tempos, não apenas no mercado de trabalho, mas também em um contexto espiritual. A Bíblia diz, de novo, que a mulher sábia edifica a sua casa. Qual que é o maior ministério de uma pessoa? Família. E hoje, a mulher, sendo sábia, tendo discernimento, ela consegue conduzir o seu lar, né? Ela consegue fazer com que esse esposo seja um obreiro extraordinário. Quando a mulher não tem uma visão espiritual ampla, esse esposo vai sofrer muito no ministério, porque muitas vezes ela não vai deixar ele embora, ele crescer. Ela sempre vai, desculpa o vulgo, ser até uma pedra de tropeço, né? Mas quando a mulher ela tem uma visão espiritual, ela tem uma sensibilidade extraordinária. Nós que somos mulheres temos uma sensibilidade muito grande. E detalhe, os dons espirituais, eles estão acessíveis. Para quem? Para aqueles que buscam. Não fala que é só homem, mas está acessível também para nós que somos mulheres. Então, a mulher pode, deve ser pastora. Claro que não no meu tempo, não do meu jeito, não utilizando os meus métodos,
mas entendendo que é no tempo de Deus, do jeito de Deus. E quando é uma promessa, um projeto de Deus sobre a sua vida, minha amiga, pode levantar quem querer se levantar. Mas a última palavra é de quem? É de Deus. A última palavra é dele. Eu nunca fui aquela pessoa afoita que fica correndo atrás de cumprimento de promessa. Não sou. Porque eu sei que tudo tem um tempo, né? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, se há promessa sobre a minha vida, descansa. Descanso meu coração e entendo que no tempo dele, do jeito dele, quando eu nem estiver imaginando, vai cumprir. Uau. A Micaela, deixa eu te falar algo. A gente falou agora de descanso, né? Você mencionou descansar é confiar em Deus. Mas é igual quando uma pessoa tá chorando e muita gente fala assim, para de chorar, calma. E a pessoa tá, mas eu vou continuar chorando e tal. Muita gente fala assim, em determinada situação que uma pessoa está passando, fala assim, confia em Deus, descansa em Deus. Mas na prática, didaticamente, como confiar em Deus e como descansar em Deus? Entrega. Não tem outra palavra que eu poderia resumir essa pergunta. Entrega. É seu. Então eu descanso. Porque não está mais sobre minha responsabilidade. Não está mais sobre o meu cuidado. Eu coloquei na mão de Deus. E se eu coloquei na mão dele, o que eu posso fazer? Descansar. Porque é ele que cuida. Aí o que temos é aquelas pessoas que entrega, pega. Entrega e pega de volta. Aconteceu a entrega quando? Nunca. Você descansou quando? Nunca. Vai acontecer quando? Nunca. Então eu preciso entender que quando eu entrego, essa entrega precisa ser genuína. E quando ela for, aí eu descanso meu coração, porque eu entendo que dentro da minha limitação não posso, mas ele pode. Não consigo, mas ele consegue. Então eu descanso. Entregar não é um desafio. Para mim é muito difícil, é algo que eu tenho que fazer assim muito racionalmente, conscientemente, não é algo natural, é algo realmente que exige esforço da minha parte, mas é algo que eu venho exercitando aí. Agora a gente vai falar também dessa parte que ao longo, né, desse episódio é visível a sua intimidade com Deus. Você tem um ministério muito maravilhoso. Para quem não sabe também, a Micaela, ela é ministrante da palavra, então ela prega em muitas igrejas, prega muito bem. Se você estiver aqui em Goiânia, segue já o Instagram dela que vai estar nessa descrição, que é onde ela estiver, você vai. Graças a Deus tive a oportunidade, algumas oportunidades estive ministrando, e é assim, é inspirador, é cheio de unção, de conhecimento, de eloquência, então assim, é um pacote completo. Mas, para quem deseja, né, realmente ser uma mulher segundo o coração de Deus, porque muita gente fala, né, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu sempre falo, Deus, me torne uma mulher segundo o seu coração. Como ter intimidade com Deus? Na sua visão, como teóloga, como cristã, como mulher, como ser essa mulher segundo o coração de Deus? Buscar intimidade, né? É aquilo que a gente sempre fala, é a tríade espiritual. Não tem outra. É a oração, é a leitura da Bíblia, é o jejum, né? A consagração. Quando eu tô realizando todos esses passos, não tem para onde fugir, a não ser estar mais próximo dele. O que é o desafio hoje? Constância. Porque a gente começa empolgado, né? Sim. Nossa, eu vou ler a Bíblia esse ano. E aí você começa e você vai nos livros ali, primeiro, né? O Pentateuco, você fica empolgadíssimo, história. E aí, de repente, quando a gente caminha um pouco mais, quando começa ali com as medidas, né, da arca, aí você já vai batendo desânimo.
acho que não vai dar. Não, amanhã eu ligo. E aí, daqui a pouco o ano passa, nós já estamos finalizando o mês 8. E as pessoas não chegaram a lugar nenhum. Porque começar é fácil. O que é o desafio? A constância, a perseverança. Inclusive, eu sou apaixonada no último versículo do livro de Daniel, que vai dizer: tu, porém, vai até o fim. Esse é o que faz a diferença. Então, comecei a orar hoje, amanhã eu paro. Qual é a intimidade que eu vou ter? É constância. É uma busca diária. É dia após dia. Eu entro no carro, tô tendo um dia corrido, eu tô no carro, tô dirigindo. Mas eu tenho convicção de que Deus está ali do meu lado. E eu tô dialogando com Ele. Essa comunhão é o dialogar. É impossível você ter intimidade com alguém que você não conversa. Que você não tem tempo, né? A gente só conhece alguém quando você tem tempo para dialogar com ele. E Deus não é diferente. A gente precisa desse tempo, dessa oportunidade de dialogar, de estar ali face a face. Eu converso com Deus como se eu estivesse aqui conversando com você. E às vezes falo sobre coisas simples, mas que, para mim, naquele momento está tendo um peso de importância. E eu sei que Ele vai cuidar exatamente naqueles detalhes. E eu já vivenciei muito isso, né? A gente veio de uma família, no início mesmo, família carente, né? Do lado da minha mãe, eu sou a neta mais nova. Então, as roupas que passavam pelas minhas primas vinham passando até chegar em mim. Minha mãe, sempre muito magrinha, muito pequenininha, fazia inúmeros ajustes, né? Minha mãe tinha ali a máquina de costura, aquela de casa mesmo, simplesinha, sem ser industrial. E aí, eu recebi aquilo. Então, assim, de contextos de eu falar com Deus, nossa, Deus, eu queria tanto um vestido assim, assim, assim. E aí, de repente, chegava exatamente daquele jeito que eu tinha pedido. Inclusive, quando nós viemos para Goiânia de carona. A gente veio do Mato Grosso. Meu pai teve, né, um episódio depois do supermercado, de falência mesmo. E não passamos fome, porque Deus não deixou, né? Deus cuidou de nós. E aí nós viemos para Goiânia de carona. E eu dizendo que estava vindo para gravar a CD. Mas você tá indo de carona? Nós estava vindo de carona. E aí, quando nós chegou aqui, eu dizia pro meu pai, nós vamos embora. Mas nós vamos embora em uma Paratibola 1.6 motor AP. Naquela época era um carro para mim, assim, extraordinário, Você né? não conhece de carro? E aí, amor? Era um carro bom? O Corolla de hoje, ó. E aí eu dizia para o meu pai, e meu pai dizia, minha filha, seu pai não tem esse nome, não vai aprovar. Vamos, pai. Aí nós descia, né, do ponto de ônibus, e a gente veio mesmo gravar CD. Deus fez o mover, e Deus proveu o dinheiro desse CD. E aí a gente ia de ônibus pra gravadora, e quando a gente voltava, né, pra casa dos irmãos, que a gente estava hospedado na casa deles, e aí a gente parou. E aí, tinha várias garagens, né? Aí eu disse, meu pai, bora lá ver. Aí nós chegamos lá, olha lá, Paraty. 1.6, motor AP, Paratibola, do jeitinho que eu queria, né? E eu disse pro meu pai, faz o cadastro aí. Meu pai disse, minha filha, você tem fé demais. Meu pai sempre brincou muito assim comigo, né? Eu não tenho essa fé que você tem, não. Eu disse, pai, nós vamos embora pro Mato Grosso nesse carro. Nós não vai voltar de ônibus, não. Minha filha... Impossível. E aí ele, de tanto eu insistir, ele falou, não vai dar certo mesmo? O que custa, né? Deixar a menina, não deixar ela triste. E fez. Tentando agradar, né? Fez o cadastro. Aí à noite não, é que aqui escurecia mais rápido, né? Na horário de verão. E aí o banco ligou pra ele. E disse, tô falando com o Vanderlan da Silva. Ele disse sim, falou o número do CPF dele, confirmou todos os dados. E aí ele disse, sim, sou eu.
Eu gostaria de dizer para o senhor que, infelizmente, o cadastro foi recusado, o carro não foi aprovado, a gente sente muito pelo evento, mas tente daqui a alguns meses, porque talvez o score do senhor já subiu, e aí vai dar certo. Meu pai olhou para mim e disse, eu não te falei? Aí eu disse, pois é, eu vou orar essa noite, e amanhã esse cara vai ligar pro senhor. Aí meu pai falou, meu Deus do céu, essa menina não desiste mesmo, né? Eu quero. Essa menina não desiste mesmo, né? E aí, no outro dia, antes ainda da gente sair pra gravadora, a gente ali lanchando, comendo uma maçã, o telefone liga. E aí o rapaz confirmou novamente todos os dados e disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu gostaria que o senhor viesse assinar o contrato, porque o carro foi aprovado em 48 vezes. Meu pai não tinha R$1 de entrada. E até a entrada foi parcelada. E a gente foi embora pro estado do Mato Grosso, na Paratibola, 1.6, motor AP. Uau, foi embora do seu Corolla. Então, assim, sempre tive muita essa fé e essa ousadia. Porque desde muito cedo eu aprendi que Deus não nos deu espírito de medo, e sim espírito de ousadia. Então, por que não profetizar? Se Deus pode sim fazer sobre a minha vida. Claro que não é aquela coisa inconsciente, não. Pezinho no chão. E se Deus falou, tá falado, Ele cumpre, né? Então, essa intimidade com Deus é nessa convivência diária. É esse dia a dia com Ele. Talvez a gente fala, né? Ah, mas eu não tenho tempo, né? É tão corrido. A gente tem tempo, sim. Tem, com certeza. Tem. Quando você passa para analisar o tempo, você tem muito tempo. E esse tempo pode, sim, ser utilizado para falar com Deus. Abiqueila, agora a gente vai... você falou a respeito de ter intimidade com Deus. Esses dias eu estava pensando, quero até fazer essa pergunta para você aqui. Como psicóloga e cristã também, tem algo que eu estava pensando que às vezes pode ser a dúvida ou explicação de muitas coisas para muita gente. O seu relacionamento com o seu pai biológico, seu pai aqui na Terra, ele reproduz o seu relacionamento com Deus, com a figura paterna de Deus? Por exemplo, se a pessoa tiver um relacionamento às vezes ruim com o pai, por ausência de confiança, ela vai ter dificuldade nesse relacionamento com Deus, assim como se a pessoa tiver um relacionamento muito bom com o pai dela, ela vai ter esse relacionamento de entrega com Deus, ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Porque isso é muito particular. Quando eu entendo quem é o meu pai, agora eu falo de um contexto de divindade, quando eu entendo quem é o meu Deus, independente das limitações, das frustrações, né? Ai, se eu não tive o pai que eu gostaria de ter. Mas quando eu entendo quem ele é sobre a minha vida, isso não vai interferir. Não vai. Claro que pode auxiliar, né? Por você ter uma visão melhor desse pai. Mas não é uma questão de regra. Eu conheço pessoas que nunca conheceram um pai. E que inclusive fizeram uma transferência, né, para esse Pai Celestial e tem uma comunhão e uma satisfação extraordinária. Então, às vezes a gente fica dizendo, é porque eu não tive o carinho do meu pai que eu não consigo falar com Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa se desligar desses paradigmas, né? Desassociar de muito pensamento errôneo e entender que Deus, ele está acima de tudo e de todos e que a gente tem livre acesso a ele, mesmo diante das nossas limitações. Eu ouço às vezes muita gente dizer, mas eu sou tão pecador. Deus vai me ouvir? É claro que ele vai te ouvir. Se ele enviou o único filho dele para morrer no meu, no seu, no nosso lugar, você acha que ele não vai ouvir você, que ele não vai amar você? A gente precisa entender melhor
essa onisciência, né? Essa onipresença, essa soberania e compreender que, independente de tudo, eu tenho um pai. E como diz aquela canção, o meu pai me ama, ele é tão bom. E o que eu preciso? Buscar mais dele, porque ele está completamente disponível para mim. Uau, né? Então, esse daí com certeza foi um recado super especial para você que está assistindo, para mim também. E a gente falando de questão de paternidade, de sangue, eu queria que você falasse do milagre que você testificou na igreja. Quem está assistindo aqui, aconteceu algo muito profundo, né? É impossível, não tem outra palavra, é milagre mesmo. E a gente está falando de paternidade aqui, de transferência, e aconteceu algo, uma transfusão sanguínea divina com você. E recente, né? E recente. Por exemplo, quando a gente fala sobre o meu testemunho de ressurreição, as pessoas falam, mas 25 anos já se passaram. Muitas coisas se passaram. Né? Só porque o cuidado de Deus... Eu tenho uma amiga lá na igreja que ela até fala pra mim assim, eu fico admirado com o cuidado de Deus com você. É nos mínimos detalhes. E é esse cuidado mesmo que Deus tem pela nossa comunhão, né? Nosso dia a dia. Eu estava passando muito mal, muita infecção. Chegava nas emergências, o médico dizia para mim, pedia ali uma bateria de exame de emergência, né? E olhava para mim e dizia, você tá com uma infecção fortíssima. Mas a gente não tá conseguindo saber a origem. Vamos passar por mais exames. E aí passava antibióticos e eu passava muito mal com os antibióticos. Fazia o efeito, mas um efeito doloroso, né? Difícil mesmo. E aí, sob o efeito dos antibióticos, eu melhorava. Ficava bem, 1 mês, 2 meses. E aí voltava. E aí um dia desses que eu tava passando muito mal, mas tomando, já tinha ido ao médico, ele tinha passado o antibiótico. Aí tínhamos na igreja uma manhã com Deus. E aí eu disse para o Lucas, eu quero ir. Aí ele falou assim, não, mas é bom você descansar, você não tá aguentando nem ficar em pé. Eu falei, não, eu quero ir. Eu vou pedir o pastor para eu ficar lá embaixo, né? Porque a gente sobe pro altar. Eu vou pedir o pastor para ficar lá embaixo, que eu não tô aguentando ficar em pé. Eu preciso, mas eu quero ir, eu vou. E aí, coloquei a chinelinha mesmo e fui. O pastor falou, não, tá abençoado, pode sentar lá embaixo, eu entendo, né? E aí, cheguei e sentei lá embaixo. E uma fraqueza, mas uma fraqueza que eu não conseguia ficar em pé. Eu participei de quase toda a manhã com Deus, que é um tempo, né, das 9 da manhã até 2 horas da tarde, pouco mais extenso, sentada. Mas eu estava ali, eu estava recebendo, eu estava chorando durante a palavra, eu estava sentindo tudo que estava acontecendo. E aí o pastor disse assim, algo diferente, ele não costuma fazer isso, né? Hoje eu vou orar pessoa por pessoa. Eu pensei, tadinho, tanto de gente para ele orar, tadinho, vai ficar em pé demais. E à noite ainda tem o culto de ceia, né? E ele ficou em pé. E aí ele foi pedindo fileira de banco por fileira para ir se levantando e fazer a fila. Eu estava na 3ª fileira, então eu seria uma das últimas. Depois teria só mais uma fileira. E esperamos. E ele orando por pessoa e a equipe de louvor cantando e aquele mover extraordinário e Deus renovando pessoas. Sabe aquele culto assim que você chora e tá tudo bem, né? Você tá navegando ali no espírito mesmo. Aí chegou a nossa vez. Aí, inclusive, o Lucas foi pra fila e falou, quando tiver mais chegando, você vem. Porque eu não tava aguentando ficar em pé. Aí eu fui. E então, até esse momento, desde que eu me entendo por gente, o meu sangue é qual? É O positivo, né? Sempre meu sangue foi O positivo. E aí eu fui pra fila, quando já tava chegando a vez. E aí o pastor colocou as mãos, né, na minha cabeça. Se eu não me engano, ele estava até com óleo de unção.
E aí colocou, né, na minha testa o óleo de unção e ele orou. E quando ele estava orando, Deus utilizou ele em profecia, em línguas estranhas. Ele falou muita coisa, que foi tudo confirmação do que Deus já disse que vai fazer na minha vida. E aí, posteriormente, antes dele finalizar, ele disse, eu estou fazendo uma transfusão sanguínea agora. O Lucas disse que nunca viu um milagre tão completo, porque é como se o meu sangue estivesse passando naquele momento por uma máquina. O meu corpo tremia de chacoalhar. E o Lucas atrás, achando que eu ia cair, né? E ele finalizou a oração, falou mais algumas coisas que eu levo, né? Guardo. Finalizou a oração e eu já consegui permanecer em pé durante o restante ali do evento. Finalizou. Nunca mais eu tive infecção. Nunca mais. Depois de algum tempo, Deus usou outra pessoa e disse para mim, eu te curei de uma leucemia. Uma infecção que ninguém achava, mas você foi curada. E eu guardei aquilo, né? Só porque eu esqueci. Eu sabia do milagre, a minha família sabia, eu compartilhei, mas eu não falava mais sobre aquilo. Pensando, Deus me curou, mas com certeza o meu sangue continua o mesmo, né? Tá tudo ok. Tá tudo certo. Aí, semana passada, né, fui na consulta de pré-natal. E aí, a médica, eu levei todos os resultados dos exames. E aí, ela disse pra mim, eu gostaria de informar você, caso precise de algum contexto emergencial e alguém pergunte qual é o seu sangue, eu gostaria de dizer pra você que o seu sangue é A positivo. Aí eu disse, não, senhora, o meu sangue é O positivo, a senhora tá enganada. Ela disse, não, pegou o exame assim, né? É A positivo o seu sangue. E aí, na hora, mas foi no mesmo instante, o Espírito Santo me fez lembrar tudo, aquilo que eu tinha vivido. E ainda diante da médica, eu comecei a chorar. Porque eu tinha recebido o milagre, mas nunca tinha feito um exame para saber. E aí, agora que eu descobri que o meu sangue é A positivo. De O positivo para A positivo. A positivo de adoradora. Né? Quando você contou, me veio isso na mente. Eu falei, eu tenho que falar pra ela. Então, aconteceu e eu fiquei sabendo recente, né, do meu sangue. E aí, depois que nós entramos no carro, eu e o Lucas começamos a chorar. E eu falando assim, mas não tem como explicar. Eu só consigo agradecer por ver o zelo de Deus para comigo, o cuidado dele. Ah, a sua vida é perfeita? Você não tem perrengue? Tenho, né? Eu sou um ser humano. Enfrento dificuldades, aflições, angústias, tristezas. Mas de uma coisa eu estou certa, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que tudo isso são processos. Primeiro, processo. Para depois, cumprimento de promessa. Uau, gente. Que testemunho maravilhoso, né? Essa questão de cura, é engraçado como às vezes o inimigo coloca às vezes como se fosse algo normal na nossa cabeça. Não, foi normal, mas é o sobrenatural mesmo de Deus. Eu tava com uma dor, não, um incômodo insuportável. Eu tava falando eu mandava mensagem pra minha irmã assim, ó, eu estou beirando a loucura, porque o meu ouvido esquerdo, ele tava com tanta pressão, e ele tinha pressão, e ele ficava fazendo barulho na minha mente o tempo inteiro, e foi mais de um mês comigo com essa dor, com esse incômodo. E aí eu consegui marcar a consulta com o médico, fui no otorrino. Ele olhou e falou assim, tá tudo bem com seu ouvido, fiz todos os exames e tá tudo certo. Falei, não, doutor, não. Pode ser que seja mordida e tudo. Falei, tá, mas eu tô tendo isso agora tem um mês e não, né, não sei, posso ficar mais tensa e tudo, mas não para. E aí eu tava muito mal, não tava conseguindo
prestar atenção em nada, com a cabeça com barulho. E aí um dia, realmente na igreja, que foi que o pastor falou que na verdade pediu para quem estivesse com alguma enfermidade colocar a mão no coração, colocar a mão assim, que recebeu. Eu falei, é hoje que eu saio daqui curada. Deus, eu não aceito mais, porque eu não tô aguentando. Eu tô com vontade de enfiar um pedaço de caneta no meu ouvido para ver se acontece alguma coisa. Gente, foi incrível. Eu saí da igreja, eu não tava sentindo mais o zumbido, a pressão no ouvido. Foi pronto, meu milagre veio. 2 dias depois, eu comecei a sentir o mesmo barulho. E aí eu repreendi, falei, tá repreendido, porque eu tomei posse da minha cura e eu não aceito que nenhuma enfermidade venha. Porque eu fui no médico, ele falou que não é nada, mas eu tô sentindo ainda e eu recebi a minha cura. E graças a Deus tem praticamente 1 mês aí que eu não sinto absolutamente nada. Então, tô contando um milagre pra vocês aqui. E essa questão de milagre é muito bom a gente compartilhar, porque muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Ou as pessoas deixam de acreditar. Às vezes você tem milagres todos os dias, milagres que você tá vivo. A gente falou, a Biquela falou, na verdade, a respeito de passar por uma pandemia, estar vivo hoje, estar respirando. Isso se tornou muito banal, muito normal. Não é, realmente é a mão de Deus. Eu tive um quadro de cura que realmente foi algo muito inexplicável. Eu tava sentindo uma dor no osso do meu quadril, como se fosse literalmente, como se fosse não, era na cabeça do fêmur, e era uma dor que eu acordava à noite, o Samuel tinha que passava arnica assim, e não passava, eu falava, tá doendo o osso, eu não sei, não foi lesão, não foi nada. E eu senti essa dor por um bom tempo, sem dormir, noites em claro, chorando de dor. E fui no médico, fui no ortopedista, fez todos os exames e deu. Vai ter que fazer uma cirurgia muito difícil, porque a cabeça do meu fêmur estava encostando assim no encaixe que tem ali no quadril, e então estava causando essa dor, porque é como se fosse osso com osso, tinha uma coisinha que era para ter ali que não estava mais. E ele falou, é como se você tivesse uns 70 anos ou uma situação de osteoporose para ter acontecido isso. Então vai ter que ser um quadro cirúrgico, a gente vai marcar a cirurgia, você vai vir, a cirurgia é feita com o doutor fulano de tal e comigo. Então, a gente vai marcar, organizar para fazer a cirurgia. Eu vim como se eu tivesse Ele falou, só que a recuperação é muito difícil, pode ser que você fique... Porque vai lixar ali, pode ser que tenha algumas dificuldades para andar e tudo. E eu fiquei, assim, muito mal. Eu vim muito mal para casa, chorando e tudo. E fui pra igreja. Eu lembro que eu cheguei em casa e ela falou, não, mas você vai querer ir pra igreja? Eu falei, eu vou querer ir pra igreja. Era um culto de quinta-feira. Foi na minha igreja, tinha uma campanha que eu nem lembro qual que é. E eu falei, eu vou pra igreja hoje, passando mal, com dor, mas eu vou. E fui. Quando no final do culto, a irmã que estava orando, ministrando ali a palavra, ela estava orando pelas pessoas ali na frente, ela falou assim, olha, Deus manda falar aqui que hoje ele tá curando uma pessoa que ia ter que fazer uma cirurgia no quadril, por causa de um osso que tava com a dor, tal. E nessa hora minha irmã tava, meu marido tava, e todo mundo ficou assim, porque todo mundo sabia o que tava acontecendo, todo mundo olhou pra mim na hora, porque sabia que eu tava, e era uma ministrante de fora, e ela falou, Deus tá te curando hoje, você não vai precisar voltar mais no médico, você não vai fazer essa cirurgia. Gente, nunca mais eu senti uma dor, até mesmo ao ponto de esquecer, às vezes, de testificar isso, mas foi algo que, o diagnóstico, vamos marcar a cirurgia, você vai vir semana que vem pra gente fazer a avaliação, os exames finais pra cirurgia, mas a gente vai pra cirurgia. E aí, não, Deus fez a cirurgia. Então, existe milagre, a sua vida é um grande milagre, é um grande testemunho, o quão é lindo ver realmente o cuidado e o zelo de Deus com você, e que mais pessoas, mais mulheres, mais adolescentes, jovens, meninos, homens, possam se espelhar na sua história e ver que uma vida de devoção, de entrega, literalmente ao altar do Senhor, vale a pena. Como você mencionou, existem desafios que todo mundo vai, né? O sol está sobre os justos e os injustos, mas a questão é que uma vida dedicada ao altar de Deus te separa, né? Ser separado para o altar tem as suas responsabilidades. Você disse que não é um peso, é uma responsabilidade maior, o temor e o tremor que você fala. Mas existe também um privilégio de ter uma intimidade com Deus e um acesso ao poder dado por Deus que também é diferente. Então vale a pena ser fiel ao Senhor, né? Vale. E eu costumo dizer que o que faz toda a diferença na nossa vida
não é o lugar que a gente está, e sim quem é que está nos fazendo companhia, né? Se você estiver no deserto, mas Deus que estiver te fazendo ali companhia, é Ele que está com você, esse deserto, ele vai passar. Mas eu estou em uma montanha, mas se Deus está com você, tá ótimo ali também. Então, independente do lugar que a gente estiver, se é Ele que está nos fazendo companhia, você pode descansar o coração e entender que vai ficar tudo bem. Amém. E eu queria, antes da gente encerrar, depois ela vem cá pra gente falar mais de psicologia, porque hoje, gente, eu não podia deixar passar batida esse grande testemunho que é a vida dela. Mas um recado pro pessoal que tá assistindo: esteja livre para falar o que você quiser em qualquer área. Eu gostaria de dizer, não desista, né? Mas é uma frase que a gente tá ouvindo tanto dizer, mas é porque ela tem um impacto e precisa, sim, ter esse impacto que a gente precisa ver nos nossos dias atuais. Hoje nós estamos desistindo por qualquer coisa, por detalhes. A gente quer parar no meio da caminhada. Isso não é pra mim. Eu não dou conta, né? Talvez você tá dando conta porque você tem privilégios. Não é bem assim. Hoje nós compartilhamos aqui os momentos extraordinários das nossas vidas. Mas se for compartilharmos também os momentos de adversidades, teremos muito argumento e histórias para contar. Mas quando você enfrenta todos esses desafios com força, com garra, entendendo que é Deus que cuida, aí esse caminho, ele tem mais leveza. Eu sou apaixonada naquele versículo do livro do profeta Isaías, que vai dizer que antes ainda de termos o início, Deus já conhecia o fim da nossa história. Então, independente do que você está vivenciando hoje, independente da adversidade, independente da angústia que você está sentindo hoje, lembre-se de não desistir, porque Deus está contigo e irá te auxiliar a atravessar os percalços da sua caminhada. A constância e a perseverança são instrumentos fundamentais na nossa jornada para alcançarmos o êxito que precisamos. Então, se hoje você estava pensando em parar, em desistir, eu gostaria de pontuar mais uma vez com você: não desista. Depois de uma tempestade, o sol volta a brilhar. Então, alegre o seu coração. Visualize todos esses obstáculos como oportunidades de crescimento, como oportunidades de amadurecimento, e que tudo que você está vivenciando é um preparo que irá te conduzir a lugares extraordinários. Seja grato, mesmo diante da adversidade. Seja grato, mesmo diante da tristeza e aflição. Porque lembre-se que tudo isso te ensina uma verdade. E que tudo isso possa contribuir para o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual. Então não desista, porque ainda tem muito para ser vivenciado, experimentado, ainda tem muito para a gente conhecer e visualizar, porque vemos o hoje, lembramos pouquíssimo do ontem, mas não sabemos do amanhã. Mas Deus, Ele está lá, tanto no ontem, quanto no hoje, quanto no amanhã. Então, Ele conhece tudo que já tem preparado para você. Então, tranquilize o seu coração e entenda que Ele está no barco e que mesmo diante da tempestade, a qualquer momento Ele vai dizer: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Amém.
Que palavra poderosa, né, gente? Obrigada, Micaela, por aceitar o convite, né? É uma honra ter você aqui. Você com certeza estava assim na minha lista ali. Falei, nossa, ela tem que vir. É uma honra ter você aqui. Obrigada. Obrigada, Lucas, que é o esposo da Micaela, que também tá aqui no nosso estúdio de gravação. Obrigada, Samuel, amor, por estar aqui também. Minha equipe, né? A gente é privilegiada por ter maridos tão maravilhosos no quesito de apoiadores, incentivadores e ajudadores também, né? Isso é realmente um privilégio que a esposa, né, boa ali, ela vem de Deus, mas o marido também, né, Micaela? Com certeza. E depois, gente, a história dos dois é maravilhosa. Depois tem que trazer os dois juntos aqui para poder falar que o Lucas também é psicólogo. Pensa, casa, 2 psicólogos, aí tem um filho. Não tem problema essa criança, porque os pais são psicólogos ali, crentes. Minha filha, é privilégio essa criancinha que tá aí, hein? Ai, meu Deus. É como eu disse, né? A teoria linda. Vamos ver na Agora prática. Não, mas a prática vai dar certo, vai dar bom. Mas, gente, muito obrigada por estarem aqui, né, na nossa companhia aqui em mais um episódio maravilhoso. Não esqueçam de curtir esse episódio, compartilhe essa história tremenda e poderosa com várias pessoas. As pessoas precisam voltar a acreditar que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de amanhã, é o mesmo que fez milagres, é o mesmo que fez, gente, o mar vermelho se abrir. Ele é o mesmo Deus e ainda opera milagres na nossa vida. Então, grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.